Vamos ver aqui explicando o satanismo em Cuphead do canal Gnose Games. De fato, tem o diabo em Cuphead, né? Tem contrato com o diabo, tem tudo isso. Então, não podem falar que o Gnose Games tá maluco inventando coisa, porque tá no jogo. Vamos lá. Cuphead é um jogo sobre o Opa, diabo. tá baixinho. Cuphead é um jogo sobre o diabo. A iconografia e a temática poética do game estão de acordo com a forma de arte homenageada pelos desenvolvedores, as animações da Era de Ouro, que é uma das formas de arte da primeira metade do século XX que mais flertava com as formas infernais. O próprio Pica-Pau, por exemplo, é uma figura mefistotélica. Eu sou um diabo necessário. Então, é natural que uma obra que queira homenagear e tenha entendido tal forma de arte seja tão aproximada do inferno. Na análise de hoje, o Gnose Games esmiuçará o verdadeiro sentido por trás do satanismo no célebre Cuphead. Então deem um like, inscrevam-se, compartilhem e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Elo Perdido e serei seu barqueiro nesse mar de mistério. Well, Cuphead and his pal Bugman, they like to roll the dice. A temática de Cuphead é explicitamente satânica. Primeiramente, a premissa Mas é muito engraçado. É muito engraçado. É explicitamente satânico. Parece a 38 falando, porra. do jogo é a de que É isso, não é? dois irmãos, Cuphead e Mugman, vagaram para longe de casa e encontraram o cassino do diabo. Mas é isso mesmo, né? Se alegram quando parecem ser favorecidos pela fortuna. Todos no cassino se impressionam com sua grande sorte. É Após o Filipino aí, ó, que a gente viu no vídeo passado. uma série de vitórias, um novo desafiante aparece. O dono do jogo, o próprio diabo. Ele faz uma proposta aos irmãos. Se vocês ganharem mais uma vez, todas as riquezas e até o cassino serão seus. Mas, se vocês perderem, eu terei suas almas. Cuphead Pô, não ironicamente. Não ironicamente é literalmente isso. Não tem nem como. Vocês não podem discordar do Gnose Games nesse vídeo, porra. Tá literalmente na história. Ainita, colorido de vermelho sulfúrico, é cegado pelo desejo da riqueza, enquanto Mugman, o Abelita colorido de azul celeste, treme de medo perante a possibilidade de perder o céu e virar escravo do diabo. Assim como os irmãos Eric em Fullmetal Alchemist, o mais velho fica cego pelo desejo gnóstico de ludibriar o cão. Ele acredita que suas capacidades superiores o permitem obter, no caso de Edward Elric, a Pedra Filosofal, e o ouro alquímico no cassino satânico, no caso de Cuphead. O irmão mais novo percebe o perigo e tenta parar seu par inconsequente, mas já era tarde demais. Como sempre, ao aceitar jogar um jogo de azar com o diabo, o homem perde. Nesse caso, canecas humanoides. Mas desesperados, eles se ajoelham e suplicam ao inimigo e tentam negociar. Talvez haja alguma outra maneira de não ter a alma roubada, mas o pacto já estava selado. Dessa forma, o diabo se deleita com a patética tentativa de barganha e ordena-os a coletar os Soul Contracts, os contratos das almas, para ele, que talvez dessa forma ele perdoe as pobres xícaras. Cuphead e Mugman, então, são chutados para fora do cassino e têm agora de entrar na jornada de servidão mundana ao inimigo. O pecado original foi cometido, perdendo dessa forma o paraíso. Tanto o céu da vida pacífica na casa pacata, quanto o aparente céu dos prazeres no cassino foram perdidos. Eles contemplaram a verdade por trás do vício. Então, os irmãos, agora comprados pelo mal, retornam à casa do pai. Ao contemplar a existência do mal, o filho pródigo retorna ao ponto de origem. O pai, que nesse caso é um chaleiro bigodudo, representa o espírito e a segurança de um lar para os filhos desafortunados. Ele acolhe com amor os pecadores arrependidos. O jogo mostra-nos a diferença entre a realidade da graça e da usura, da providência e da fortuna. É interessante notar Aquela que questão Cuphead e também, Mugman tipo, se da vida simples no campo, né? Do senhorzinho que vive bem no campo, tem tudo que precisa, não depende de ninguém e vive em paz, tranquilo, onde o tempo passa mais devagar e ele pode aproveitar a vida da forma que quer. E quem acaba sendo escravo do dia a dia na cidade, da correria, do jogo, dos vícios, né? O jogo aqui acaba representando os vícios, né? O vício da cidade, o vício de informação, o vício de dinheiro, o vício de prazer, o vício de luxúria, o vício dessas coisas, né? Na cidade você não tem contato com a natureza, você tem contato com as coisas mais materialistas, assim, né? Que parecem importar, mas que no final é tudo pó. veem inebriados pelo desejo quando estão vencendo no jogo de azar, quando a roda da fortuna estava a seu favor. Mas, assim que a roda gira novamente,
e quem estava no topo, colhendo os frutos do mundo, é jogado para baixo dela e oprimido pela mesma sorte da qual desfrutava, tomaram, finalmente, consciência da própria situação, que estavam crendo no mundo controlado pelo diabo, e não pela providência. A fortuna propícia engana, a fortuna adversa instrui, diz a filosofia a Boécio. Dessa forma, o encontro com o diabo, paradoxalmente, salva-os da danação, já que, se continuassem no topo da roda da fortuna, nunca perceberiam que eram escravos dos próprios desejos, dos bens efêmeros da fortuna. Muitas vezes, a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é conseguir o que deseja. Como diz a filosofia a Boécio, a fortuna próspera usa de suas carícias sedutoras para afastar os homens do bem verdadeiro. Já a fortuna adversa, tendo prendido os homens com seu anzol, faz com que eles retornem muitas vezes ao caminho da verdadeira felicidade. Dessa forma, bastou uma revolução da roda para que as consciências de Cuphead e Mugman despertassem, e eles voltassem chorando à casa do pai. Afortunados são aqueles que sofrem pelas mãos impiedosas da fortuna. Então, os irmãos terão que passar por toda Inkwell Isle, a ilha em que o jogo se passa, para coletar os contratos do inimigo. Eles derrotam inúmeros inimigos, cada qual com sua peculiaridade. Os desenvolvedores claramente prestaram uma homenagem muito digna aos criadores da Era de Ouro da animação. Não só eles encheram de referências, mas conseguiram capturar o verdadeiro espírito daquela forma de arte. A animação na Era de Ouro era em grande parte cômica e satírica, e como uma boa sátira, evidenciava as partes obscuras do estado da cultura em que foi produzida, por meio do exagero. A extrapolação, o exagero, o squash and stretch, como descreve o Richard Williams no Animator Survival Kit, é um dos princípios básicos da animação. A plasticidade dos objetos não serve apenas como um visual estimulante, mas também como uma maneira de extrapolar as qualidades de algum objeto. Por exemplo, King Dice é um empresário enorme de terno roxo, com cabeça de dado. Um design que demonstra o grande garbo dos magnatas do submundo dos Estados Unidos da primeira metade do século XX e, simultaneamente, a soberba e luxúria dessa mesma figura. A animação da Era de Ouro usava das figuras comuns do imaginário americano e as satirizava. O caso de Cuphead é uma homenagem muito digna que conseguiu transpor magistralmente a magia dessa forma de arte para o videogame, em estilo, poética, iconografia e simbolismo. Consequentemente, a viagem de Cuphead e Mugman mostra as grandes figuras desse imaginário. E aí você tem vários bosses com simbolismos muito interessantes e uma iconografia belíssima. Por exemplo, Hildeberg é um boss astrológico. Você tem bosses sobre o teatro, o boxe, o circo, o palhaço, dragões, abelhas, piratas, fantasmas, etc. Você tem muitos bosses interessantes, cada qual com seu simbolismo e sua iconografia específica, e todos poderiam ser analisados individualmente, mas eles não serão hoje, porque eles não são o centro da narrativa. Cuphead deixa bastante explícito que a realidade do diabo é a da usura. O jogo mostra que qualquer contrato dele possui letras miúdas no verso da última página, avisando sobre os juros compostos e a impossibilidade de reembolso. A usura é a crença de que duas moedas podem copular, que ao esfregá-las uma contra a outra, uma terceira moeda de fraldas e covinhas nasce, aumentando o número de membros da família Cobre. Mas, infelizmente, como todos sabem, dinheiro não copula nem nasce em árvore. Mas, todos também sabem que isso não impede o pai da mentira de escrever um contrato baseado na usura. Na verdade, o único contrato possível com o diabo é um usurário, já que o oposto da usura é a graça. E sabemos que a graça vem de Deus, e é natural que o diabo não use de um atributo divino em seus planos. Como está no nome, a graça é de graça, gratuita. Ela não exige um pagamento posterior, mas apenas a abertura para recebê-lo. A recompensa daquele que oferece a graça é a própria aceitação do homem dela, e a recompensa do homem é a mesma. Ambos ganham, ninguém perde. Por contraste, é natural na usura que o devedor perca. Ao contrário da irradiação infinda da graça, nada no contrato usurário é dado, apenas emprestado. Dessa forma, após coletar todos os Soul Contracts, são apresentadas duas opções ao jogador no final do jogo: entregar os contratos ao diabo e juntar-se ao seu time, ou recusar sua proposta. Caso aceite, o Bad Ending do jogo será ativado. Cuphead e Mugman tornam-se propriedade do Satã e são condenados a queimar eternamente no inferno. Caso recuse, a batalha final contra o próprio demônio é desbloqueada. É claro que ele não aceitaria cumprir o seu fim da barganha. Como foi dito anteriormente, o diabo não usaria de atributos divinos para seus planos. É, né? Tipo aquele negócio. Ele é incapaz de quebrar o elo. Isso não foi uma
piada planejada. Que foi Essas criaturas demoníacas, né, na ficção clássica, pelo menos, elas nunca cumprem a parte dela. Elas sempre dão um jeito de te enganar. Os próprios Djinns e Fritz, mais Djinn, né, são assim. Até falar que só o árabe que conseguia lidar com Djinns, porque eles sabem negociar bem. Então, isso entra naquela questão, né, de tipo usar um atributo mundano, tipo usar a força motriz da realidade material, que é o dinheiro da sociedade, né? E aí ele usa isso e sempre te engana com isso. Porque se o demônio está representado na matéria, ele acaba tendo o domínio dela, né? Enquanto você, não. E aí o árabe que negocia bem consegue negociar com os djinns, com as entidades, porque ele sabe negociar bem. Se for outra pessoa, vai ser passado para trás. Tem história, várias histórias, né, de tipo fazer contrato com o diabo, desde Mefistófeles até o garoto lá da Geórgia que disputou no violino com o diabo, coisa do tipo. Então, no meu cenário de RPG, que vai estar no Battle Hentai, inclusive eu tô fazendo uma wiki pro Battle Hentai, porque é muita informação pra ficar postando no Twitter, eu vou fazer uma wiki logo. Mas sem dar muito spoiler. Quando você usa demônios pra poderes, e o demônio no meu cenário tem uma origem diferente do tradicional. Tudo no meu cenário tem uma origem diferente, né? Mas, de qualquer forma, eles trabalham com contrato. Pra você usar os poderes deles, tem que fazer um contrato. E eles te dão poder agora pra cobrar no futuro. E aí você tem vários tipos de demônios diferentes que cobram coisas diferentes. Dá pra cobrar de várias... E a forma que ele lida com você, igual as outras entidades, é diferente. Pode ser pra um ícone, por exemplo, uma espada amaldiçoada ou encantada ou abençoada. Você pode ter a invocação ou a incorporação. São essas três formas. E cada um tem um tipo diferente, né, de conversa, de contrato que faz com você. Efetivamente, ele sempre, é explícito que ele pede a sua alma. Não é implícito, mas claro que ele pede a sua alma em troca. Só que a forma que você vai entregar a sua alma é diferente, dependendo do demônio, né? Então pode ser desde coisa literalmente, tipo, não, daqui tantos anos sua alma vai ser minha. Mas pode ser coisa menor, tipo, daqui tanto tempo você vai ter que sacrificar um animal pra mim. Ou coisas imateriais, né? Tipo, não imateriais, mas... Por exemplo, pra uma mulher falar, não, o seu primeiro filho vai ser meu. Você não tá tirando a alma da mulher, literalmente. Mas simbolicamente, você tá tirando a alma, tipo, tirando a alma dela com o primeiro filho. Tipo, o primeiro filho o primeiro fruto de amor. Não que, tipo, a filha, ela vai lá, transa com qualquer um, pare um bicho, foda-se, não. O primeiro fruto de amor seu, verdadeiro, vai ser meu. Isso é uma coisa que arranca da pessoa. Né? Então, já os espíritos selvagens, né, os feis, as fadas, eles trabalham com oferenda. Não é oferenda, esqueci o nome que eu dei. Tá lá no documento. Faz tempo que eu não vejo deles. Mas eles pedem coisas aleatórias. E pra ele te dar o poder, ele primeiro tem que receber. O demônio não. O demônio, ele te dá o poder agora, para no futuro te pegar no gancho. Uma entidade feérica, ela primeiro pede a oferenda para depois te dar o poder. Então depende da entidade. Por exemplo, se for algum bicho do folclore que gosta de doce, talvez você tenha que trazer doce para ele. Ou às vezes o bicho vai pedir, não, eu quero comer, não comer, né, mas eu quero a oferenda que é o marfim de um elefante de 6 meses de idade. Você tem que dar um jeito de conseguir isso, senão você não vai usar o poder. Claro, quanto mais bizarro e específico, melhor vai ser a troca, provavelmente. E aí você pode usar o poder dele até ele ficar de saco cheio. Porque eles são meio assim, eles te ajudam se eles querem. E aí você tem que comprar a empatia deles, né? A simpatia deles. E as criaturas divinas, anjos e coisas do tipo, que não são só anjos. Tipo, Valkyria entra aqui também. Alguns seres asiáticos também. É porque a minha classificação é de onde vem um poder. Não necessariamente essa coisa de divino, diabólico e tal. É só a estética deles, que na sociedade é interpretada assim. Mas enquanto divino, ele pede prova de fé.
Prova de fé e a qualquer momento. A qualquer momento, do nada, tem um anjo lá, né? Suponha que você tem um ícone, que é uma espada, abençoada, para algum anjo específico. Do nada, o anjo pode te pedir uma prova de fé. Você escuta, né? Você sente. Isso pode variar. Pode ser desde, tipo, não mate seu inimigo, sendo que é um cara que você quer matar muito. Pode ser do tipo, pare de usar sua espada. Pode ser uma coisa do tipo de, tipo, depois dessa batalha, você vai ter que fazer, para todo mundo que você matar nessa batalha, você vai ter que fazer 10 vezes mais de caridade. Mais ou menos assim, né? Então tem várias coisas. Pode ser negações ou exigências. Mas eles pedem prova de fé. E aí pode ser qualquer coisa. E aí, se você perceber, um deles é do passado. Os Feis pedem que você, antes de usar o poder, garanta o poder. Os anjos, né, vamos dizer assim, pedem no presente. Ele do nada pede uma prova de fé pra você. Às vezes ele pode pedir simplesmente pra você. Dependendo, o pedido depende do nível, né? Tem pedidos que são constantes, por exemplo. A pessoa vai lá e pede: você não pode comer carne. Não coma carne. Não coma carne. É constante. Pode ter isso também. Existe essa variação. Mas é presente e no futuro, que é os bichos demoníacos, né? Esse negócio de passado, presente e futuro, conexão, incorporação, invocação e várias outras coisas, tem alguns detalhes que tipo, eu tentei deixar simbolicamente bonitinho. Até da origem deles, né? De onde veio, de como é que funciona uma criatura feérica, como é que funciona uma criatura divina, como é que funciona uma criatura demoníaca. Mas enfim, nem sei porque eu comecei a falar isso. Tem só esses três ou tem outros? É porque essas três classificações, elas vêm dependendo do que eles usam. A pleroma ou a kenoma. Pleroma, aqui vamos dizer, energia divina, a energia do Criador. E kenoma, a energia que o Criador criou. Então é como se existisse o Ki e o Ki divino, em termos de Dragon Ball. É o Ki, que é tipo a energia que os seres vivos têm e podem usar para fazer magia e poderes. E tem a energia que é a mesma do Criador que criou o resto. Que ela não é mais poderosa, ela tem mais liberdade. É como se você tivesse a Kenoma está no jogo, mandando Hadouken. A Pleroma, você está programando o jogo. É tipo seria o backyard de Guilty Gear, pra quem conhece. E aí a definição dos poderes vem disso. Por exemplo, o humano tem a Pleroma, mas ele não consegue usar direito. E aí ele tem que usar outros seres que têm Kenoma para ajudar, para manifestar esses poderes, porque eles não conseguem manifestar no mundo de forma estável. Eles são muito instáveis. E aí, seres divinos têm só Kenoma, eles são seres criados pela entidade principal. Feis tem Pleroma, que foi desgastada com o tempo, então todo Fei foi uma pessoa que viveu antes, era uma alma, mas ela já se desfez com o tempo e virou um arquétipo, virou uma ideia. E os demônios são kenomas, são energias naturais, influenciadas negativamente pela pleroma dos humanos, que seriam como os sentimentos negativos e coisas do tipo, são pesados e acabam se espalhando e misturando com a kenoma de outros seres. E aí você traz essa negatividade. Então não é só demônio. Então, por exemplo, vai ter yokai que vai ser demônio, vai ter yokai que vai ser anjo, vai ter yokai que vai ser fei. Essas são classificações genéricas. Eu uso para facilitar para as pessoas entenderem, mas não é exatamente isso. Tanto é que eu falei, uma valquíria estaria dentro dos anjos. Um deus, um Aesir, estaria, acho que em anjos. Um Vanir estaria em fei. Entendeu? Teria um gigante, talvez estivesse num demônio. E por aí vai. Entendeu? Então não são efetivamente esses três. Mas tem um quarto. Tem a quarta entidade, que é a que vai dar problema sempre, né? Que é o que vai ser o Chan, que esse aí eu não vou falar. Foi criado entre ele e uma alma humana. Afinal, a grande obsessão dele é com a alma humana. E no Cuphead,
todos os seus contratos são com as almas, vide Soul Contracts. No fim, é impossível para ele cumprir o seu fim do acordo e libertar os irmãos de forma misericordiosa. Pois como já foi dito no genial discurso A Qualidade da Misericórdia no Mercador de Veneza de Shakespeare, a misericórdia é um atributo do próprio Deus, ou seja, a única vitória possível num jogo de azar contra o diabo é não jogar. Cuphead e Mugman conseguiram quebrar o contrato pela astúcia da razão, vendo que a única saída era o rompimento imediato e não apologético com o inimigo. Portanto, eles vão e descem o cacete no Satanás. E após derrotarem os Sete Peles, os irmãos queimam todos os contratos que eles haviam coletado em Inkwell Isle, libertando os residentes da servidão eterna ao diabo. Com a grande jornada encerrada, Cuphead e Mugman reúnem todos os membros da ilha para dar-lhes as boas novas. Os moradores, comovidos, fazem uma grande celebração e a paz é restaurada. Um fim cômico e alegre é a recompensa para aqueles que perceberam que a providência está acima da fortuna. É tipo... É quase... Não necessariamente isso, mas também nisso... Cuphead é um jogo sobre o diabo. Ser livre não tem preço, né? Ser realmente livre. As pessoas vão querer tentar fazer você se tornar escravo prometendo uma liberdade material. Só que a verdadeira liberdade está além disso. E o dinheiro pode escravizar, né? A vida mundana, secular, pode te escravizar. Mas perguntaram ali, se tiver os dois tipos de energia, é candidato a Rei das Almas? Não. Em geral, todos os humanos que usam poderes no cenário, eles têm os dois. Porque assim, a Pleroma está acima da Kenoma. Então, é como se essas entidades, elas usam também os humanos para se manifestar. Elas não conseguem ficar estáveis no mundo. Então, através da pleroma do humano, ela consegue se manifestar e ter os benefícios disso. Mas os humanos, em geral, não usam poderes próprios. Eles não têm poderes próprios. Eles ou se conectam com uma entidade através de um ícone, ou eles incorporam essa entidade, ou eles invocam essa entidade. Normalmente, incorporação é definitivo. Depois que você incorporou uma entidade, você está incorporado para sempre com ela. E se você usa um tipo de entidade, você não consegue usar outro também. Efetivamente para sempre. Deve ter algum método aí que pode mudar. Mas efetivamente, tipo, é como se você ficasse manchado. Os outros não aceitam, não combina, não encaixa. Depois que a sua alma toma essa forma, ela não encaixa com outras. Mas o padrão é que ninguém consiga usar a pleroma interna. Só que alguns poucos conseguem. E esse é o poder. É o negócio mais legal, né? É a parada poderosa. Não poderosa, mas são aqueles diferentes, né? Então, o protagonista do Battle Hentai, ele consegue usar isso. Até porque o jogo é sobre relacionamento, né? E aí é durante esses relacionamentos que ele vai conseguindo usar o poder dele. Mas aí qual que é o poder especificamente eu não vou falar. Deve ter um método. Não foi tu que criou a sua história? É porque... não sei quem tá muito acostumado a escrever ou não. Tem coisas que você deixa em aberto. Um dia, quando for necessário definir, você define. Porque quanto mais você define antes de começar, mais você limita e complica a sua história. Então, o processo de escrever é você se orientar e não definir as coisas. Então, assim, tá aí aberto. Pode ter algum método, mas se tiver, não vai ser trivial, entendeu? O poder dele muda de rota pra rota? Sim, Durak, muda de rota pra rota. Mas vai ter Sansari 6 Canos no Battle Hentai? Acho que no Battle Hentai não. Naso ficaria orgulhoso? Vamos lá, vamos tentar superar esse japonês safado. Tem como ter os 3 poderes ao mesmo tempo? Até onde eu sei, não. Muito raro. Cara, assim, se uma pessoa conseguiu controlar os 3 ao mesmo tempo, foi tipo... Primeiro, não foi usando... Vou abrir o lore aqui, o Deep Lore. Né? Se passa no nosso mundo, né? Então tem figuras históricas do nosso mundo. Se for possível usar os 3 ao mesmo tempo, não é que você está usando os 3. Você está usando o seu poder para subjugar os outros. E eu consigo imaginar uma figura. Eu tenho que ler o de Zaire e outro também, que eu esqueci o nome agora. Eu consigo imaginar uma figura que consiga fazer isso. Que é Salomão.
Salomão é uma figura que eu consigo imaginar que foi capaz de usar os três. Espíritos selvagens, espíritos divinos e espíritos demoníacos. Porque o cara era pica. A pleroma do cara era quebrada. E tem gente que não usa nenhum, tá? Por exemplo, Adão não usa nenhum. Eu já imaginei como é que seria um edit de TikTok mostrando cenas iradas dele com aquela edição do mangá com tipo Battle IQ, Speed, sei que. Eu já imaginei, mano. Já imaginei. Cadê? Aizen Edit Funk. Já imaginei assim, mané. Cadê? Aqui, ó. 私の霊圧で自戒しろ。やれやれ。波動の99。五竜点滅。Bota Salomão. Bota Salomão aí, entendeu? O cara mete ali uma reza. Xablau fez um Kidou que invoca que invoca Metatron, Lúcifer e bota aí e Tiamat. O cara é brabo. O cara invocando Metatron, Lúcifer e Tiamat. É um homem, mano, não tem como. Edit Funk é loucura. Você se sente foda. Pois é, mano, é muito engraçado. Ai, cadê? Tem como não, cara. Assim, cara, eu já imaginei, tem que ter. Tem que ter, mano. Se vocês não fizerem edit do Battle Hentai assim, eu vou ficar muito triste com vocês. Só que eu não posso nem deixar a música que vai tomar, né? Além de Desire, Desiri, não sei como pronuncia. Será que é só Desire mesmo? Ah, o povo fala de Fate, Steins Gate, lê Steins Gate. Fate, tem outro, Movie Love, né? E tem outro do Memonicide, o cara que mata memórias, que eu esqueci o nome. E tem outro da garotinha no planeta. A garotinha triste no planeta. O Frost que me recomendou várias. Tiamat Férica no Battle Hentai, dependendo da manifestação dela, sim. Se for com manifestação arquetípica. Sim, se for manifestação emocional, aí pode ser demoníaco. Então, mano, ó, Adão é pica. Spoiler, né? Vou soltar spoiler aqui aleatório. Adão tá vivo até hoje, inclusive. No Battle Hentai ele tá vivo. E perguntaram, o protagonista só pode ser masculino? Nesse jogo especificamente, sim. No Battle Hentai, sim. Porque é igual no Fate, o Shiro, mas nesse aqui é porque eu tô passando coisas da minha experiência. Mas nos outros nada impede. Quando tiver o Battle Hentai Grand Order, aí tem os dois sexos. Ó, o povo querendo lésbica, mano. Que isso? Bom, eventualmente. Eu só mostrei 3 garotas também, pô. As 3 principais. Que no futuro, outros personagens. Já tem. Um cara me pediu. Eu queria desenhar uma personagem do Battle Hentai, mas eu queria uma morena, uma negra. Tem? Eu falei, cara, tem, mas eu não escrevi nada dela ainda. Mas eu fui lá, peguei uma imagem, mostrei pra ele, ó. Ela é assim, o tema é esse, mas eu mostrei ela sem roupa, sem nada, né? Tipo, só com um top e um short. É essa aqui. E o contexto é esse. Se quiser fazer, boa sorte. Sem roupa? Não foi sem roupa, né? Foi sem a roupa temática. Eu fui na IA lá e... meti os prompts lá pra representar, que eu vou abrir. Aqui a IA deixou ela mais clarinha, mas a pele dela é mais morena. Ela é da facção da Torre do Relógio, que foi uma que eu não mostrei ainda. Que é a facção original dos magos, vamos dizer assim, né? E eles não gostam dos insurgentes, que é a da Ember. Amo relógios, linda. Ah, não, o povo é muito gado, mano. Ela é da Torre do Relógio, eu amo relógios. Os personagens vão ser brasileiros? Não. A história se passa numa... Ai. A história se passa numa dimensão de bolso que a entrada principal fica em Liverpool, na Inglaterra. Mas cada personagem é de um lugar diferente.
Não tem brasileiro no momento. Eu não sei nada dela. Ela pode ser brasileira, se for o caso. Não sei. Ups, fechei. Mas vou abrir aqui, ó. Pera aí. Olha só. Eu tô fazendo uma wiki, pô. Tem tanta gente me perguntando coisa. Tá tão... Tem tanta informação que o povo tá me pedindo que eu tô fazendo uma wiki. Tô usando o Word Evil como base. Ó, inclusive, ó, arte nova, hein? Arte nova. Arte nova da Ember. Muito brabo. Do Neish. Fez a arte. Tá lá, vou postar depois. Eu tô fazendo a wiki porque isso dá muita informação. Ficou muito top. Essa é a Ember. Ela usa demônios, mas ela não é da Torre do Relógio. Ela é dos Insurgentes, que é um grupo que não tem afiliação. Aí eu botei aqui todas as artes que me enviaram dela. Não sei se eu botei todas, está faltando. Aí tem aqui. Mas ó, tá censurado, tem coisa censurada aqui, ó. Aqui, ó, após fazer um contrato de sangue com. Isso aqui não quer dizer que é a mesma quantidade de letra, não, tá? É só representativo. Um poderoso demônio ganha habilidades poderosas, manifesta sua raiva. Aí tem a formação da personagem. Aqui, ó, regeneração ao fazer alguma coisa, ela regenera. Dano adicional contra certa coisa. Ela tem dano adicional contra certa coisa. História, tem os detalhes aqui, motivação. A principal motivação é... E aí, às vezes aqui tem, tipo, demais informações não estão disponíveis. Por quê? Por que será? Aí tem aqui as características, aí tem mais artes extras que envolvem a personagem. E Shibei ataca novamente, pois é. Terá demônios de mulheres que não são sucubus? Sim, vai ter um monte de demônio de mulher. Onde ler? Calma, eu tô fazendo ainda, gente. Tô fazendo. O jogo nem existe. Tô fazendo, mas aqui, ó, tem a organização. Aí tá bonitinho aqui, ó. Insurgente. Aí botei a imagem da galera do ZZZ, que foi uma das referências visuais pro grupo, porque eles são meio que motoqueiros e tal. Aí tá as informações do grupo aqui. As relações, mas aí tem coisa que não tá feita ainda, tá vendo aqui? Os templários, se clicar, vai ter nada. Aí tá membros notáveis, aí Caterine. A Caterine tá aqui, eu não botei as artes ainda dela não, mas tem aqui as informações. Seu poder está ligado ao martelo censurado, o artefato encantado por ela e sua família com o poder de censurado. Aí tem aqui a idade, o que ela tá fazendo. Parará, aqui ó. Seu martelo está conectado com censurado. Martelo censurado, mistura de divino com tecnologia. Resistência a fogo, anulado se parará. História pessoal, aqui ó. Não há mais informações disponíveis. Motivação. Motivação, se tornar uma templária exemplar. Não há mais informações disponíveis. Por que será? Que ela gosta, que ela não gosta. Aí depois eu vou postar as artes dela aqui também. Ela tem 1,70 m e... Eu vou ficar quieto. Aí tem a aliança. Por que tem essa aliança aqui? Aí vai ter o contexto. Por quê? Porque tem aqui a escola. Essa aqui é mais ou menos a escola. Tipo, o visual da escola é próximo desse, tá? Aí tem informação da escola, de como é que ela funciona. Tem um placeholder. A escola é um placeholder, porque eu não sei o nome ainda, não decidi. Mas tem mais ou menos como é que é o local. Arquitetura. Aí até um membro aqui, o Sam, que não tem nada escrito, que é o diretor da escola. Diretor da escola. Vai ter professora gostosa? Vai. Ai, papai! Vai ter. Mano, vocês não estão preparados. Já tem gótica, pô. Aqui. Mas vai ter gótica mesmo também. Essa é mais gótico punk, né? Mas vai ter. Terá freira? Provável. Faxineira gostosa? Vai. Vai ter mulher trans? Ainda não fiz. Mas eu quero trabalhar algumas coisas interessantes. Porque eu quero que tenha muita variedade de personagem. Só que eu quero que primeiro esses personagens nasçam de ideias interessantes. Então todas essas aqui, primeiro nasceram como ideias e depois se transformaram em personagem. Então eu não tô fechando porta pra nada. Freira, não sei se vai ter freira. Se tiver alguma ideia legal de freira pra aplicar, vai. Entendeu? Vai ser sempre assim. Mas eu tenho que ter escopo. Tá bom? Eu tenho que ter escopo. Então eu vou de pouquinho em pouquinho. Eu lanço a versão com 3, deu muito sucesso. Aí virou franquia de sucesso. Aí vai ter pra todo mundo. Mas vai ter. É enfeite que se prepare. Assim, a Catarine já é meio forte, né? Ela é toda definida, toda fortinha. Vai ter policial gostosa. Mano, eventualmente, dado o tempo suficiente, vai ter tudo.
Não, Dorek, mas as ideias não surgem disso. Ah, fez um pacto com o demônio, fada, tem que esconder. As ideias não nascem disso. As ideias nascem de um sentimento, de um drama, entendeu? Foi um vídeo legal do Gnose Games. Eu gosto de estudar essas coisas porque eu quero botar um pouco disso nessa história. Porque é muito inspirado nisso. É igual eu falei muito tempo atrás, eu comecei. Foi tipo antes do povo virar moda na internet Gnose, eu tava pesquisando Gnose. Pra botar em RPG. Maldita Paimon do Genshin Impact. Mas é isso. Valeu, tamo junto. Dá like, se inscreve. E se vocês não compraram o Battle Hentai, depois de me encher o saco, me fazendo falar de Battle Hentai o dia inteiro, todo dia. Quando eu menciono uma coisa do Battle Hentai, o chat inteiro. Battle Hentai, fala do Battle Hentai. Se vocês não comprarem, vocês estão fodidos.